com relação à transmissão do Campeonato Carioca. Abre aspas. A Globo anunciou hoje que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada. No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a Flá TV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boa Vista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca. A Federação e 11 clubes assinaram o compromisso. A exceção foi o Flamengo. Na ocasião da assinatura e por várias temporadas em que o contrato foi cumprido, a legislação brasileira previa que, para a transmissão de qualquer partida, era necessária a obtenção de direitos dos 2 clubes envolvidos. Legalmente, ninguém poderia transmitir os jogos do Flamengo no Carioca e só a Globo poderia transmitir os demais. No dia 18 de junho, a Presidência da República editou a medida provisória 984, passando ao mandante dos jogos os direitos de transmissão. O Flamengo se baseou nessa MP para transmitir a sua partida ontem no Maracanã. A Globo entende que a medida provisória não poderia alterar um contrato celebrado antes de sua edição e protegido pela Constituição. Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa, além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca, incluindo os 3 jogos de hoje, quinta-feira, que encerram a 5ª rodada da Taça Rio e que seriam exibidos no Sport TV e no Premiere. A Globo é parceira e incentivadora do futebol brasileiro há muitas décadas e entende a importância do esporte para clubes, jogadores, marcas e torcedores. Exatamente por isso, apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente, a Globo está disposta a fazer os pagamentos restantes desta temporada, em nome da sua parceria histórica com o futebol e de sua boa relação com as equipes. Mas acredita que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Essa é a posição, fecha aspas, essa é a posição da TV Globo, que eu li aqui para vocês. A nossa, do Seleção, é tratar os jogos jornalisticamente e é sobre isso que faremos a partir de agora, contando como foi essa partida em questão ontem no Maracanã, do ponto de vista técnico. E já que a gente falou, aliás, está aqui no programa Alexandre Losetti, seja bem-vindo, Losetti, beleza, meu caro? Tudo bom, Rizek, Sereto, Hernan? Boa tarde, amigos. Boa tarde, boa tarde. Eu não vou comentar essa nota oficial, é uma nota oficial da TV Globo, eu a li aqui na íntegra para vocês, é a posição da TV, e o programa tem como função debater os aspectos técnicos, táticos, jornalísticos, os desdobramentos, a repercussão do jogo. Isso aqui no Seleção não muda nada. E eu começo falando o seguinte, amigos, falávamos das 5 alterações. Põe na tela, diretor, a escalação inicial do Flamengo e como o time... O titular foi Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, a defesa titular. Aí o William Arão, depois o Thiago Maia, o Gerson, depois o Thiago, 2 alterações clássicas do Jesus, o Everton Ribeiro, depois o Michael, o Arrascaeta, depois o Pedro Rocha, o Bruno Henrique e aí o Pedro, depois o Vitinho. Que outro time no Brasil tem condição de fazer 5 alterações desse nível? Quem pagou o pato ontem foi o Boa Vista. A gente roda aqui os melhores momentos para os comentários de Carlos Sereto, André Hernan e o Alexandre Losetti. Põe na tela, diretor. Pois é, não dá para comparar, né, André? Não dá para comparar a qualidade do Flamengo com a qualidade do Boa Vista, sequer dá para comparar a qualidade do Flamengo com qualquer outro time do futebol brasileiro hoje. A qualidade do time, a qualidade do elenco, mesmo se levando em consideração ainda a falta do ritmo de jogo, o condicionamento físico, embora o Flamengo tenha voltado antes dos demais, foi um jogo de um time só ontem. O Flamengo no campo de ataque, o Boa Vista tentando se defender, fazendo o possível para não tomar o primeiro gol e tudo se projetava para o primeiro gol do Flamengo. E quando isso acontecesse, era o desenho da partida, aí então a situação ficaria ainda mais facilitada pela possibilidade do Flamengo fazer 5 alterações. O gol do Pedro muda a característica do centroavante, não jogou o Gabriel
com dores musculares, o Gabriel tem mais mobilidade, o Pedro é um jogador mais de área, mas não muda a questão do gol, né? Sai gol, não teve gol do Gabigol, ontem não teve gol do Gabigol, mas teve gol do Pedro, né? Já é o 4º gol do Pedro, e teve na temporada, e teve um golaço do Gerson, uma paulada do Gerson, aos 5 minutos do segundo tempo, que foi uma coisa absolutamente linda. Olha só, um foguete do Gerson, indefensável, absolutamente indefensável. Então, um jogo muito tranquilo para o time do Flamengo ontem. Lembrando, o André Rizek e amigos, que o Flamengo está a 2 vitórias de ser o campeão carioca. Tá certo. Hernan e Losetti, fiquem à vontade. Olha, você vê pelas alterações, né? Entra Michael, entra Vitinho, entra Diego, os caras entram descansados, quer dizer, sai metade do time, entra outra metade do time e não cai a qualidade, né? O Flamengo conseguiu montar 2 times, talvez com exceção da lateral direita, todas as outras posições têm uma reposição à altura, né? Pode cair um pouquinho, muda um pouco a característica de um jogador para outro, mas os jogadores seriam titulares em outra equipe e o Flamengo, de fato, tem muita vantagem em relação aos demais times do futebol brasileiro. Sereto, dois jogadores, Losetti, que ontem, assim, a gente fala muito do Gerson, que fez um golaço, evidentemente, do Arrascaeta, dos homens da frente ali do Flamengo, mas que partidaça fez o Rafinha ontem na lateral direita, monstruoso, assim, parece fazer, assim, para ele fácil, né? Tudo é muito fácil. E outro jogador com muito destaque, e eu destaco pela tranquilidade e pela confiança que ele adquiriu depois que se somou ao Flamengo, o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio hoje é o xerife, é o dono da zaga do Flamengo. Então, assim, tá casando muito bem ali com o Léo, né, do lado dele, com a saída do Pablo Mari. Ficava aquela dúvida, o Léo, o Gustavo Henrique, qual dos dois casaria ali melhor com ele? E, de fato, ele e o Léo estão se entendendo muito bem. Ontem fez, apesar do pouco ser exigido, pouco da zaga, né, do sistema defensivo, o Rodrigo Caio mostrou uma tranquilidade muito grande, é o tamanho da confiança que ele está. O que eu mais gosto nesse Flamengo, já gostava antes, e é legal ver que o time não perdeu esse padrão depois dessa paralisação tão grande, é como ele transforma o jogo em meio campo só, né? O time do Flamengo faz o possível para que o jogo transcorra quase o tempo todo no seu campo de ataque. Quando perde a bola, dá um jeito de recuperar na frente, começou assim o segundo gol com o Arrascaeta fazendo esse trabalho, dá um jeito de recuperar a bola no campo de ataque e ocupa aquele espaço de uma maneira muito natural, usando a área, né? A gente vê times brasileiros, a seleção está com esse problema, às vezes de entrar na área, de ter volume dentro da área adversária. O Flamengo, quando o Pedro finaliza, se eu não me engano, tem 6 jogadores na área do Boa Vista. Quando o Gerson chuta para fazer o segundo gol, tem 4 jogadores do Flamengo dentro da área. Então, um time que amassa, que dá profundidade, e foi mais um monólogo de futebol com todas essas atuações e todas essas possibilidades que vocês já falaram. Depois eu quero conversar com o Losetti, porque eu sei que ele tem analisado muito a seleção brasileira, tem escrito muito sobre isso no blog dele, e é importante saber como é que vai ficar a convocação de jogadores que atuam no Brasil, já que as eliminatórias estão previstas para setembro, né, num grande otimismo da FIFA. As eliminatórias vão começar em setembro, segundo a FIFA, e o Flamengo tem muito jogador convocável. Como é que vai ser? Vai ser liberado convocar jogador que atua no Brasil? Porque o Flamengo tem, assim, de convocáveis, Rodrigo Caio, que já foi chamado, Felipe Luiz, que é jogador que está sempre no radar, o Tite pode querer testar o Rafinha, porque se o Daniel Alves tem idade para jogar na seleção, o Rafinha também tem, embora não seja um jogador que tenha estado no radar do Tite. O Gerson, o Everton Ribeiro foi convocado na última lista do Tite, o Bruno Henrique, o Gabigol, mas antes vamos ouvir o que o Jorge Jesus falou sobre a vitória de ontem. Exigência, estás a ganhar por 2, tens que ganhar por 3, estás a ganhar por 3, tens que ganhar por 4. Podíamos ter sido hoje daqui com mais golos. É o segundo jogo da equipa, muito bom,
sem praticamente o adversário ter uma oportunidade de gol. Na primeira parte não fez um remate na nossa baliza. Foi quase 90 minutos dentro do meio campo do adversário. Também não é fácil jogar dentro do meio campo do adversário com tantos jogadores, mas mesmo assim arranjámos, criámos muitas soluções para o golo e pronto, e chegou a uma altura que todos queriam fazer golo, que acabaram por não fazer. Nós não vamos abdicar daquilo que é o ADN da equipa, que é uma equipa sempre muito compacta, muito agressiva quando não tem bola, neste caso quando está a defender. Os jogadores já não sabem jogar de outra maneira, já não gostam de jogar de outra maneira, são mesmo eles que incutem esse espírito e pronto, e é isso. Agora domingo temos mais um jogo, faltam-nos 2 jogos para praticamente, se Deus quiser, praticamente vamos ganhar tudo o que há no Brasil, faltando só a Copa que não a ganhamos.